Falar em inovação e tecnologia, a gente recebe aqui no estúdio o especialista em inovação e empresário da área de tecnologia, o Dieter Borget, que vem conversar com a gente sobre o aproveitamento da inteligência artificial no nosso cotidiano. Dieter, bom dia, meu caro, bem-vindo, tudo bem? Bom dia, senhores, bem-vindo, obrigado pela recepção e bom dia aí a todos os ouvintes da Jovem Pan também. Você recentemente foi dar uma palestra, inclusive, em São Paulo, aliás, uma palestra bem concorrida, né, para tratar do tema justamente da fusão, né, da inteligência artificial e a inteligência humana no desenvolvimento de cidades inteligentes. Que conceito é esse? Queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte. Legal. Esse conceito ele se baseia em 3 pilares principais. O primeiro pilar é a inteligência humana, o segundo pilar é a inovação e o terceiro pilar, a gente está falando aí da inteligência artificial. Quando a gente fala de inteligência humana, a gente está falando de todos aqueles conceitos que rodeiam realmente as características inerentes ao ser humano, né, como o juízo, a percepção. Quando a gente fala de inovação, estamos falando das 4 hélices da inovação. A parte que se refere às pessoas, né, à sociedade, a parte que se refere às indústrias que trazem a inovação, a parte das universidades com pesquisa e desenvolvimento, e a parte do poder público. E quando a gente fala da inteligência artificial, a gente está falando de todo aquele poder de processamento, machine learning, o big data, e agora recentemente a inteligência artificial generativa, que todo mundo aí conhece aí pelo famoso ChatGPT. Quando a gente fala desses 3 conceitos unidos, e foi o que eu levei para essa palestra lá em São Paulo, é o que eu chamei de ISHA, Inteligência Cognitiva Humana Artificial. De um lado, todas as particularidades da concepção do ser humano, que é inerente à característica do ser humano, e do outro lado, tudo que é característica da inteligência artificial, poder de processamento, velocidade. E quando a gente está ali no meio olhando os dois, a gente tem uma colaboração profunda, a gente tem uma melhor decisão em cima dos pontos, flexibilidade e adaptação muito rápida, e a velocidade de transformação dentro desse conceito que eu apresentei lá, que é ISHA. Ô Dieter, e dentro de tudo isso que você comentou, na tua análise, na tua opinião, como é que Joinville está se comportando diante desse cenário? Joinville tem um potencial muito grande dentro dessa concepção. A gente tem, de um lado, um polo industrial muito forte em Joinville, que tem o poder de trazer inovação. Nós temos um polo de inovação com várias entidades que são atores muito fortes dentro da inovação, inclusive um dos maiores parques de inovação do Brasil. Então a gente tem esse poder aqui. Nós temos as universidades, inclusive dentro de parques de inovação, que tem esse poder muito grande também de pesquisa e desenvolvimento. E a gente tem essa cocriação, que a gente consegue colocar tudo junto, que é a sociedade, de um lado, e do outro lado o poder público. O poder público de Joinville traz muita liberdade, inclusive, por exemplo, com o sandbox da inovação e outras leis, né, que permitiram isso. E nós temos a sociedade. O que a gente precisa em Joinville é colocar o poder público e a sociedade como coparticipadora dentro de um processo de inovação para trazer cidades inteligentes. Ô Dieter, recentemente a gente até falou sobre esse tema. O Washington Oliveto, que é um grande publicitário, disse o seguinte: nós precisamos da tecnologia, mas a gente precisa também em que o ser humano faça coisas para outro ser humano. E aí isso se encaixa muito, inclusive, no cenário da comunicação, né? Quando eu, ser humano, converso com outro ser humano, a minha comunicação tende a ser mais assertiva. Pegando esse recorte e indo para as organizações empresariais, como é que a gente alia a tecnologia, essa questão do ser humano falar para outro ser humano, no que diz respeito à liderança das organizações? Por quê? Nós temos agora em 2024 o que os especialistas dizem o encontro de várias gerações, alfa, né, milênio e por aí vai. Então nós temos 4 gerações no mesmo ambiente empresarial. Como capacitar e ter esse líder pronto para que una a tecnologia, a questão humana, cuide das 4 gerações para que o negócio de fato tenha a sobrevivência necessária? Legal. Aqui são 2 pilares que eu falo que são muito fortes para a gente fazer essa integração entre a comunicação, o ser humano de um lado, do outro lado a tecnologia, e unir essas gerações. De um lado a gente tem a compreensão e o conhecimento, que ela é necessária. A gente precisa que as pessoas compreendam quais são os potenciais que nós temos usando tecnologia, usando inteligência artificial. E do outro lado nós temos a educação e a capacitação,
essencial para que a gente use corretamente. E quando eu estou falando da educação e capacitação aqui, eu não estou falando daquele conhecimento profundo. A gente precisa ter uma educação e um treinamento a determinado nível, para que nesse nível a gente consiga aplicar corretamente aquilo que a gente tem. Ô Dieter, qual seria a tua dica, né, para aquele empreendedor que de repente está nos acompanhando nesse momento, quer começar a usar essa ferramenta no seu negócio, por onde ele começa? Primeiro deles, identificar os desafios. Quais são os desafios que a minha empresa tem como empreendedor? As dores, aquilo que dói todo dia. E olhando para a inteligência artificial, para a tecnologia, a gente tem N possibilidades, automação de tarefas rotineiras, análise profunda de dados, rapidez, velocidade, tudo isso aí está aliado ao que o empreendedor precisa. Instrução, ter um conhecimento, porque não adianta eu falar assim, a minha dor é essa, mas eu não sei, eu fico naquela, será que isso aqui a inteligência artificial resolve? Eu já respondo, resolve. Mas isso aqui é muito particular do meu negócio. Não, não é. Ela resolve. E aí, considerar no último ponto, né, se tudo isso aí que eu estou falando não for o suficiente, considerar a contratação de um especialista. Esse cara vai chegar lá, vai botar o olho e falar assim, aqui você consegue melhorar os seus processos internos, consegue melhorar a sua empresa, seu empreendimento, a sua startup. Dieter, obrigado pelo bate-papo, sempre bom, né, falar sobre tecnologia, inteligência artificial, a questão de negócios e tudo mais. Volte quando você quiser e puder com a gente aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço. Muito obrigado, um ótimo dia para todos.